Senhor nos livre de adorarmos aquilo que não é a pessoa dele. E adoramos então Deus em Cristo. Deus em Cristo que se manifesta então entre nós e se manifesta como supremo. Vamos continuar sendo abençoados pela mensagem do livro de Hebreus, nas Escrituras Sagradas. No livro de Hebreus, que nos fala sobre a supremacia de Cristo, único, distinto de tudo mais e de todos, e as implicações desta verdade às nossas vidas. Hoje vamos ao capítulo 11 de Hebreus, versos 1 a 7. Você trouxe a palavra de Deus, então encontre Hebreus 11, 1 a 7, procure se apropriar do texto aí na sua Bíblia. Hebreus 11, 1 a 7 é a nossa leitura. Mas antes quero recordar mais uma vez o verso 3 do capítulo 1, que resume este conceito da supremacia de Cristo, essa tese do livro de Hebreus. Diz assim o verso: o Filho Jesus Cristo é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Jesus Cristo, em verdade, supremo. Nós vamos ao capítulo 11, então, versos 1 a 7. Mas para que possamos situar bem esse texto, vou retroceder um pouco ao capítulo 10. Hebreus 10. Quero recordar alguns versos. O verso 19 declara: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, isto é, pela morte sacrificial dele, a morte na cruz. Temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, presença de Deus, pelo sangue de Jesus. Por um novo, então, e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. E o verso 21 diz: temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus, isto é, o mediador, o sacerdote Jesus Cristo. E o verso 22 declara: sendo assim, aproximemo-nos de Deus com o coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Ele fala aqui então de nos aproximarmos de Deus com um coração sincero e plena convicção. Mas isto é um privilégio daqueles que tiveram os corações aspergidos e a consciência culpada, purificada, isto é, a conversão, a mudança interior pela obra de Cristo, quando há um encontro com Deus em Cristo. E mais, tendo os nossos corpos lavados com água pura, aí o testemunho do batismo sobre esta conversão, esta fé íntima. O verso 24 e 25 dizem: e consideremo-nos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Então, falando da obra de Cristo, que ele vem discutindo, apresentando Jesus Cristo Supremo, Jesus Cristo aquele que derramou o seu sangue e deu sua vida por nós, para nosso perdão, e que pode nos dar a conversão. Isto tem esta implicação também em relação a nós e à igreja. E consideremo-nos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros ainda mais, quando vocês veem que se aproxima o dia. Verso 26 continua dizendo então: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. No verso 27, mas tão somente uma terrível expectativa, resta tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá
os inimigos de Deus. Se dermos as costas, então, à obra de Cristo, não tem outro caminho, não resta outro sacrifício, outra forma. Verso 38, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Então, a grande verdade bíblica de que a nossa justificação, nos tornarmos justos diante de Deus, é algo que vem e acontece pela fé, e não pelas nossas obras, nossos méritos. Fé em Deus e Deus de graça em Cristo, no que Ele fez por nós. Verso 39, uma declaração fundamental para nós. Nós, porém, nós que somos de Cristo, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. E aí, então, o texto continua no capítulo 11, nosso texto de hoje, a partir do verso 1. E vamos focar nesse texto, recebendo como palavra de Deus, com atenção e coração aberto. Ouçamos a palavra. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Esta é a palavra do Senhor. Você vai ao cardiologista e você é informado, para sua surpresa e susto, que você precisa uma cirurgia cardíaca. Precisam abrir o seu peito, expor o seu coração e trabalhar nele. E ele diz que você precisa da cirurgia, e ele diz, você quer marcar? E você diz, não, eu vou para casa pensar. E você pensa, pensa e pensa. E finalmente você entende que não há como escapar e você precisa da cirurgia. E chega então o dia da cirurgia, você é internado, e chega aquela hora quando você diz tchau para a família, e entra numa maca e já o primeiro ali sedativo lhe é dado, e você sabe que já naquele momento você vai perder o controle total sobre a sua vida e o seu futuro. E a sua vida e o seu futuro estará totalmente nas mãos do cirurgião e da equipe médica então. Aquele momento, quando você talvez estende o braço para receber, então, o primeiro impacto sedativo que vai lhe tirar as faculdades aí de controle de si mesmo, aquele momento é um momento do quê? É um momento de muitas coisas, mas acima de tudo, é um momento de fé. É um momento de fé, exatamente. Esse capítulo 11 é todo sobre a fé. No capítulo 10, nós vimos a semana passada, lemos alguns versos novamente hoje,
ele já introduz a questão de fé. O justo viverá pela fé. E ele exorta naqueles versos, aí finais do capítulo 10, para permanecermos firmes na fé e na dependência dela. E agora ele entra nesse capítulo 11 com esse texto maravilhoso, esse cantar da fé, principalmente na prática, na experiência daquelas pessoas encontradas no Velho Testamento, isto é, nas Escrituras, antes de Cristo. E há este desfilar ali nesse capítulo, ele coloca em desfile diversos personagens do Velho Testamento, e é chamado, inclusive, esse capítulo como a galeria da fé. Você já deve ter visto galeria no sentido de exposição de fotos, por exemplo, num lugar onde quem foi presidente no passado, as fotos estão todas ali, a galeria dos presidentes. Aqui a galeria da fé, a galeria da fé. Mas fé no quê? Fé como? Ele vai expor tudo isto. Mas, acima de tudo, é fé na graça de Deus manifestada a nós, e ela manifestada de forma específica em Cristo, que realizou a obra suprema de resgate, e porque Ele é supremo, Deus conosco, é a expressão exata do ser de Deus. Muito bem, a fé desse pessoal lá no Velho Testamento, que os resgata, os salva, que então modifica toda a existência e a vida deles, é uma fé em Deus, mas que envolve Jesus Cristo. Como? Bem, Cristo é anunciado, é cantado no Velho Testamento, ele não surge no vácuo do nada. Deus vem preparando a história da salvação dentro da história da humanidade, até que se cumpra em Jesus Cristo. E aí nós temos que entender então a obra de Cristo, a semelhança daquela experiência sua, talvez agora como adulto, mas certamente como criança, quando se aproxima de um lago cristalino, e você toma uma pedra, não resiste, joga a pedra no meio do lago. E você fica olhando o movimento das águas naquele formato que descrevemos como círculos concêntricos. Círculos partem no impacto da pedra e vão de forma igual, se espalhando em todas as direções. A morte de Cristo se deu num momento, num tempo e no espaço definido. E o livro de Hebreus nos diz que foi de uma vez por todas, não se repete, e que os sacrifícios do Velho Testamento eram apenas figuras, sombras, metáforas do sacrifício final e real, então verdadeiro em Cristo. Então a obra de Cristo, particularmente a sua morte na cruz por pecadores, para trazer-lhes perdão, e então a graça de Deus, a misericórdia e o religar com Deus, é uma obra que aconteceu naquele dia, naquela hora, mas cujo poder impacta se espalhando de forma concêntrica, podemos dizer assim, para o passado e para o futuro. Eles no passado eram atingidos pela fé em crer na graça de Deus e que Ele haveria de se manifestar desta forma em Cristo. E nós cremos olhando para o passado. É a mesma fé, é a mesma forma. E aqui então, nesses versos de 1 a 7, há o grande convite para você e exortação para você que já está em Cristo, e a você que ainda não chegou a esse momento, um convite para você que as portas abertas à presença de Deus em Cristo, pela graça e não pelos seus méritos, ainda estão abertas para você. Enfim, aqui está o apontar e o chamar para a fé vivenciada. A fé vivenciada. O convite, então, a mensagem para o seu coração nesta manhã é esta: vivencie a fé. Vivencie. Vivenciar é toda a experiência da existência, toda a minha dimensão existencial. Eu, este ser no tempo e no espaço, com um passado e um futuro, com uma porção de facetas e realidades que me cercam, de forma espiritual e de forma física. Como é que eu devo viver tudo isto? Como é que eu devo experimentar tudo isto? Pela fé, na fé. É o verdadeiro vivenciar, o verdadeiro experimentar da vida. É um experimentar da vida, um vivenciar na fé.
é o que o texto nos aponta. Então, como é que está você? Você tem entendido isto? Você está vivenciando na fé? Que Deus o esclareça e firme nesta verdade. Porque, na verdade, a fé é esclarecedora. Esclareça-se pela fé. Você entende que é a fé que lhe esclarece a existência e a sua caminhada neste mundo? A fé, diz ele aqui no verso 1, é a certeza daquilo que esperamos. E ele acrescenta: e a fé é a prova das coisas que não vemos. E aí nós precisamos fazer uma pequena digressão, creio que é oportuno para você e para mim, uma pequena digressão, sobre a questão fé e razão. Fé e razão. Quando se fala sobre fé, logo as pessoas entendem que fé não tem nada a ver com razão, e entendem que a razão é a grande dona da verdade, e inclusive começam a separar aí as áreas de conhecimento humano, a religião, inclusive a fé cristã. É uma questão só da fé, não tem razão aí, ciência é da razão, e aí já então, inclusive, nessa colocação, o entendimento especialmente popular, é de que então aí habita todo o conhecimento pleno, definitivo, certo, sem dúvida nenhuma. O professor e matemático John Lennox, lá da Universidade de Oxford, conversa um pouquinho sobre ciência e fé. Algumas colocações simples que ele faz. A ciência é movida pela fé já no início, quando ela exerce fé, confiança no cérebro e no raciocínio humano. E ele, inclusive, aponta, ele sendo um cristão, aponta para o fato que se torna, inclusive, absurdo esse crer na lógica e no cérebro, se pensamos que ele é apenas fruto de uma evolução ao acaso. Como confiar nisto? Como confiar na lógica dele? Mas aí já está a fé no início. Depois, a ciência precisa de ter fé na racionalidade do universo. Ou então, não há o que se prever, que é a grande função científica, a previsão. Se não há uma racionalidade do universo, como prever? Como ter confiança nisto, para prever qualquer coisa? E aí ele aponta, finalmente, que, entre outras coisas, todas as pressuposições científicas partem de um ponto de fé. Enfim, há muito o que se dizer sobre isto. Mas lembre-se, quando você pensa em fé, em razão, cuidado com essa dicotomia, porque ela não é realmente, do ponto de vista filosófico, possível. Surgiu um movimento, especialmente na Áustria, aí lá no início do século XX, chamado positivismo lógico. E essa corrente de pensamento que tentou colocar um critério que definisse, estabelecesse o verdadeiro conhecimento, o conhecimento científico, em distinção de qualquer outra conversa. E aí o critério básico era o seguinte: é científico somente o que é observável. Esse conceito de que a coisa observada é aquela que existe realmente, etc. E nós temos que tomar cuidado com esse pensamento comum, é aquela ideia que então no laboratório tudo se pega ali e tudo se prova porque é observável, etc. Você já observou a eletricidade? Eu nunca. Já tentei olhar, nunca consegui ver a eletricidade. Eu conheço o resultado dela, eu conheço o impacto dela, mas ela em si não. Lei da gravidade é uma força ainda não explicada e não é vista. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que se eu der um pulo ou despencar dessa plataforma, vou me arrebentar ali embaixo. Conheço os fenômenos resultantes, mas não a coisa em si. Mas enfim, científico é somente aquilo que é observável. Mas logo, essa tese que vem com força, certamente ainda no empurrão do iluminismo, aquele movimento filosófico que colocou a ideia de que a razão humana explicaria todas as coisas e poderia explicar ela sozinha, de forma autônoma, sem mais nada, poderia chegar a todas as conclusões finais, enfim, certamente movidos por isso. Mas aí começa a discussão filosófica e
esta posição científico é aquilo, somente aquilo que é observável cai por terra. Por quê? Porque esse princípio não é fruto de observação. O princípio básico é algo assumido, e não fruto de observação, verificação. Mesmo no chamado método científico, quem já ouviu falar, que inclui o método indutivo, dedutivo, ali há muito de fé acontecendo. O método indutivo, tão necessário à ciência, chega num ponto de fé. Indução, o seu carro está no estacionamento ou foi roubado? Pode me dizer? Será que não entrou um ladrão ali de carros agora e roubou o seu carro? Meu carro? Bem, eu vou dar uma olhada. Está lá. Não, não foi roubado. Mas será que agora que você voltou nesse tempinho, não foi roubado? Vou dar mais uma olhada. Não, ele está lá, não foi roubado. E aí, depois de olhar muitas vezes, eu começo a descansar em fé de que meu carro está lá. Por uma série de razões, eu olhei. Carl Sagan, deve ser um nome conhecido de muitos aqui, se não de todos, foi aquele astrofísico ateu que disse: eu só creio no universo. Ele lançou aquela série de televisão lá nos anos 80, chamado Cosmos. E Carl Sagan, então, era esse ateu que cria só na matéria e assim por diante. Ele tinha amizade com uma mulher evangélica, intelectual e de grande ativismo nesta área, chamada Joan Brown Campbell. Um dia eles tiveram uma conversa e Carl Sagan disse para ela, uma crente evangélica, intelectual, Carl Sagan disse para ela, você é tão inteligente, por que você crê em Deus? E a senhora Joan respondeu, Carl Sagan, você é tão inteligente, por que você não crê em Deus? É uma via de duas mãos. Um outro professor lá de Oxford, Alistair McGrath, se converte na juventude. Era um ateu convicto, intelectual desde jovem, vai se tornar professor desta universidade, das mais renomadas do mundo. E há muitos livros dele até em português traduzidos, vale a pena ler os livros dele. Mas ele dá o testemunho dele de conversão, quando lá na arrogância juvenil, e lendo muito, confessou-se como ateu, até que ele foi sincero e se aprofundou realmente. E ele entendeu que quando ele falava contra a crença em Deus, que a posição dele de não crer, isto é, o ateísmo, também era um exercício de fé. Também era um exercício de fé. Aliás, o termo ateu foi abandonado e adotou-se o termo mais agnóstico. Os dois são termos de negação. Por que se abandonou o termo ateu ou ateísmo? Porque é uma tese de negação. Como é que você prova essa tese? Você está dizendo, primeiro, Deus, então quem seria ele, senão não há o que se conversar. Então é aí colocado tudo o que ele é, e agora você diz, ateu, isto é, não é esse o caso, Deus não é. Como você vai provar que Deus não existe? Como? Impossível, é impossível. A verdade é que todos nós estamos diante das mesmas evidências e nós vamos ou caminhar pela interpretação da fé negando ou a Deus, ou pelo caminho da fé assumindo, então crendo em Deus. Norman Geisler foi um pensador, falecido há poucos anos, foi um pensador e apologista cristão, que também se converte depois de uma caminhada, uma peregrinação como ateu, um homem muito inteligente, escreveu muitos livros, vale também a pena ler os livros dele, alguns traduzidos para o português, e Norman Geisler escreveu um livro, que temos em português, cujo título é este, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Isso mesmo, não tenho fé suficiente para ser
ateu. A verdade é, há muito mais o que dizer a isto, apenas uma digressão aqui para nós e você, seu coração se situar diante da palavra. A fé é parte integrante das nossas vidas, de uma forma ou de outra. A fé não é um privilégio e algo que pertence a alguns religiosos do mundo, que pertence aos cristãos em particular. Aliás, a fé está no nosso cotidiano, não é mesmo? Nós não conseguimos viver sem fé. Quantos de vocês têm dinheiro no banco? Colocou sua fortuna lá. Quantos de vocês? O que é isso senão um ato de fé? Fé. Sistemas econômicos e bancos podem ruir, mas nós colocamos ali porque nós tivemos algumas deduções e induções que nos deu uma situação confortável de confiar no banco e deixar todo o nosso dinheiro ali. Já conheci, você talvez também, pessoas que não conseguiram ter esse passo de fé e de jeito nenhum colocavam dinheiro em banco. Literalmente, conheci pessoas assim. Você toma o ônibus todos os dias, que ato de fé. Do que você tem garantia ao embarcar num ônibus, em termos dele chegar ao destino, em termos de não acontecer algo mais grave. É apenas uma questão de indução, então depois de toda a indução realizada, olha, o pessoal andou de ônibus, nada aconteceu, eu andei de ônibus, nada aconteceu, o ônibus passou, nada aconteceu, eu já tenho usado, então eu vou confiar, vou continuar usando o ônibus, eu creio no ônibus. Falei da cirurgia, um ato de fé tremendo. Nenhum de nós vai para a cirurgia sem exercer a fé. A fé na habilidade do médico, a fé na metodologia que foi estabelecido já para essa prática daquela dada cirurgia. Falei da cirurgia cardíaca. Depois de muito temer, acabo confiando e vou para a cirurgia, porque de forma indutiva eu sei que foi feito em um, foi feito no outro, deu certo, foi no outro, deu certo. Mas lá no meio tem um que deu errado. Vou partir para a fé, porque não há como viver sem ela no nosso cotidiano. Mas acima de tudo, nós precisamos da fé em Deus. A fé em Deus, em que Ele é, e naquilo que Ele pode fazer e que nós precisamos que Ele faça por nós. A fé é a certeza, então, daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E deixe-me fazer até um parênteses aqui oportuno. Existe um movimento muito forte no meio aí, especialmente pentecostal, e a atuação desse movimento, uma atuação marcante, é de uma escola chamada Escola Rema, e que toma, por exemplo, esses 2, 3 primeiros versos aqui, e estabelece uma doutrina que é totalmente herética, equivocada. Eles vão estabelecer a doutrina, o princípio de que a fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos. Então, quando nós declaramos a fé, isto é, a fé positiva, a realidade acontece. Então, aquilo que nós declaramos pela fé vai acontecer, vai vir sobre a sua vida. E aí eles aplicam isso à saúde, à prosperidade material. E alguns vão falar sobre visualizar pela fé. E aí você visualizando vai acontecer. Nada disso é usado nesse texto. Eu tinha um conhecido que era adepto, estudou muito isso, se tornou convencido disto, e ele sempre trazia esses versos aqui à tona para provar a fé é a prova das coisas que não vemos. Nós não vemos, mas elas aconteceram. Então a fé é isto, cria realidades. E então a ideia toda é que a minha palavra de fé, a minha fé positiva, o meu declarar, faz a realidade surgir e acontecer. A palavra humana é possível criar realidades que nós queremos, seja na saúde ou na enfermidade, então, buscando a saúde, seja na prosperidade material, mas nada disso tem a ver com o texto. Diz o verso 3, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Pela fé, nós apenas conhecemos aquilo que Deus pode criar, a realidade que Ele criou. Não aquela que a nossa fé cria.
Aqui não tem nada a ver com o ser humano criar, trazer, acontecer realidades que ele quer. A fé aqui tem tudo a ver com aquilo que Deus fez e pode fazer por nós. É uma obra dele, da vontade dele, não do nosso domínio e controle pela nossa declaração de fé positiva. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, diz o verso 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. E deixe-me voltar um pouco ainda à nossa digressão sobre fé, e quero apontar mais uma vez uma palavra do professor, do matemático John Lennox, que lá da Universidade de Oxford, que ele aponta: a fé não é cega. Essa ideia de que fé é uma cegueira, um pulo no escuro, não é a fé cristã. Fé não é cega. A fé, na verdade, ela tem um alinhar até com a razão. Isto mesmo, a fé tem um alinhar com a razão. Porque a fé cristã é algo que envolve a revelação. E para nós conhecermos a revelação, nós temos que usar a nossa razão. A fé também, mas não sem a razão. É interessante que o evangelista, o escritor João, no seu evangelho, declara no final, quando ele explica a razão por que ele escreveu o evangelho de João, João 20, capítulo 20, verso 31, ele diz assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos. Lembrando, os chamados milagres de Jesus para João não são milagres apenas, mas sinais. Eles não eram um fim em si mesmo. Estavam apontando para algo maior sobre a pessoa de Cristo. Jesus realizou na presença de seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas estes, os que ele registrou, estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. A verdade é que a fé nos esclarece. A fé é parte integrante da vida, e para caminharmos, existirmos, precisamos da fé, mas acima de tudo nós precisamos da fé, então, no Deus Criador e o Deus que pode nos dar a direção, o sentido para a vida nele mesmo, se nos encontrarmos com ele pela fé. A fé, então, é que nos esclarece sobre como vivermos, vivenciar, então, a vida, aí um pouquinho na redundância, é viver na fé. É viver pela fé, mas não a fé cega, não a fé cega, mas a fé naquele que está por detrás de todas as coisas. O capítulo 11, então, vai falar de fé no que sentido? O que é a fé cristã? Fé cristã é dependência de Deus e nunca dependência de nós mesmos. A fé cristã é dependência absoluta de Deus e nunca dependência de nós mesmos. Primeiro, por crermos que Ele é o Criador. Segundo, por crermos que Ele é o sustentador. Deus em Cristo é manifestado. Lá no capítulo 1, verso 3, que temos visto todos os domingos, citei hoje de novo, sustentando, falando de Jesus Cristo, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Deus o Criador, o meu Criador, mas o sustentador, se Deus tirar o seu sustento, tudo nesse universo rui. Mas também o meu Deus que me busca para Ele e nele encontro então significado. Então, fé é esta dependência de Deus, mas particularmente dependência de Deus no sentido da graça, da misericórdia. Cristo morreu a minha morte. Ali Deus, em Cristo, pagou tudo o que eu devia diante da justiça dEle. E por causa dessa graça e misericórdia dEle, de se dar no meu lugar, tomar sobre ele a minha pena, eu sou perdoado, então estou justificado de Deus de todas as minhas injustiças diante da retidão dEle. Sou dependente de Deus. Quando me encontro em Cristo, é dependência absoluta. Não sou dependente dos meus méritos. Eu estou em ordem com Deus, encontrei nele o meu propósito de vida, porque eu consegui.
pelas minhas práticas religiosas e morais. Não, não, elas são decorrências da ação da graça de Deus em nossas vidas. A verdade é que eu estou acertado com Deus, justificado com Deus, porque Ele, em Cristo, acertou por mim. Dádiva e merecida graça. Então, caminho pela fé, caminho justificado diante de Deus, e sou sustentado nessa caminhada como justo pela fé. Não somente começo baseado na fé em Deus em Cristo, mas eu também caminho cada dia dependente desta fé, nesta fé que confia, então, na graça de Deus que me sustenta. Aí está o vivenciar. Aí está, então, a fé que nos apresenta o capítulo 11, e temos que viver esclarecidos pela fé. Pela fé, somos aprovados pela fé. Seja aprovado pela fé, como você quer ser aprovado. E aí ele vai falar aqui no verso 4 de Abel. Abel, filho de Adão e Eva. Deus aprovou a sua oferta. Abel ofereceu um sacrifício, tomou uma das suas, era um pastor de ovelhas, tomou uma sem mácula, a primeira qualidade, e ofertou em sacrifício diante de Deus. E aí diz aqui, Deus aprovou a sua oferta, aprovou a oferta de Abel. Abel, essa experiência de Abel está lá no capítulo 4 de Gênesis. Aliás, nesses primeiros 7 versos, ele vai falar de personagens que começam ali após o Jardim do Éden, até a experiência do dilúvio com Noé. Primeiramente, ele fala de Abel. Abel ofereceu o sacrifício, a sua oferta foi aprovada por Deus. Fé como dependência de Deus, dependência da substituição. Por isso o sacrifício da ovelha. Já está lá em Abel esta verdade. Caim trouxe frutos. Ele era agricultor e trouxe frutos e Deus não aceitou. Há algo errado em ofertar frutos a Deus? Não, nós podemos ofertar e devemos ofertar os nossos frutos a Deus. Mas isto como expressão de gratidão e nossa expressão de que Deus nos sustém, materialmente inclusive. Mas a questão de andar com Deus pede muito mais. E aí é que entra o sacrifício, que vai apontar para Jesus Cristo. O pecado é punido com morte. Morte para Deus, hoje e para sempre. Romper com a retidão de Deus, e nós todos temos rompido, é caminho de morte, separação de Deus para sempre. Caim foi ofertar, não nessa dependência de Deus, sou pecador, mereço a morte, mas então este cordeiro morre a minha morte, apontando para Jesus Cristo. Caim foi nos seus próprios méritos, seus próprios esforços. Tanto é que depois ele mata o seu irmão Abel. O coração de Caim nunca foi quebrantado nesse encontro com Deus, de entender o seu pecado e da necessidade do sacrifício, vida e morte. Uma oferta equivocada com o coração errado. Isto é, não expressava o princípio da justificação. A morte de alguém no meu lugar, para que eu não morra mais. Mas Abel não. Abel exerceu a fé. O que é que diz aqui o verso 4 sobre Abel? Pela fé, é o que afirma o verso 4. Pela fé foi reconhecido como justo. A justificação da fé, a justificação na graça de Deus, através da morte em meu lugar. Então, temos aí a fé como aquilo que nos aprova. Se você quer ser aprovado diante de Deus, será pela fé. Mas esta fé, que é exemplificada em Abel, então vai ter todo o cumprimento em Jesus Cristo, o Cordeiro que se deu em nosso lugar. E por isso que, então, uma vez aprovado pela fé, somos aceitos pela fé. Seja aceito diante de Deus pela fé. Por que que Deus vai lhe aceitar, vai me aceitar? Somente pela fé. Entra outro personagem, também lá do livro de Gênesis, agora no capítulo 5, Enoque.
é um personagem interessante, misterioso. Diz lá em Gênesis, ele cita aqui que Enoque foi arrebatado, Deus o havia arrebatado, ele não passa pela morte, como é comum a todos nós. Pela fé, diz aqui Enoque, antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho que havia agradado a Deus. Isto é, ele foi aceito. Ele foi aceito. E esse testemunho está nas Escrituras, é o testemunho de Deus. Agradou a Deus. Mas como? Como? Porque ele dependeu de Deus para a sua justificação, porque vai continuar o verso 6 dizendo, sem fé é impossível agradar a Deus. Deus não se agrada de mim, você em primeiro lugar, porque nós vamos fazer por merecer esse agrado. Deus se agrada a mim, a você, de outra forma, porque dessa forma Ele nunca poderia se agradar de nós. Essa é a grande verdade. Ficaríamos sempre aquém do que Ele quer. Deus se agrada de nós quando então nós, nesta falência pessoal, passamos a confiar, depender, a ter fé na graça dEle por nós. Esta fé é que leva Deus a se agradar de nós, arrependidos, quebrantados, reconhecendo a nossa falência moral, espiritual diante de Deus, clamamos pelo perdão gratuito de Deus em Cristo. E ele continua aqui, dizendo no verso 6, pois quem dele, de Deus, se aproxima, precisa crer que Ele existe e recompensa os que buscam. Então, primeiramente, o óbvio, a fé na existência de Deus. Isso aí a maior parte das pessoas confessam. Mas isso não é suficiente. Ele acrescenta também, precisa-se crer, ter fé, que Deus recompensa aqueles que o buscam. E aí não se trata nada de algo materialista. Basta pensar qual foi a experiência de Enoque. Está falando de que Deus recompensa no sentido de nós podermos ter essa intimidade com Ele, sermos dEle para sempre. Então aí, novamente, o depender da graça de Deus. E então, uma vez aceito, depois de aprovado, você deve buscar o resgate pela fé. Seja resgatado pela fé. Seja resgatado da destruição, da condenação pela fé. Entra agora o personagem Noé. Certamente você já ouviu falar dele. Está lá em Gênesis capítulo 6, a experiência de Noé. E ele diz, pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. O livro de Gênesis, se você ler com atenção os capítulos anteriores, narra uma calamidade, narra como a humanidade tinha entrado numa depravação tremenda. E parece que nós nesses dias estamos começando a ter uma experiência parecida, uma depravação geral tremenda. E Deus vai intervir com o chamado dilúvio, julgamento. Mas há um homem chamado Noé, que não estava no embalo da cultura e da depravação. Ele estava com Deus. E Deus, então, o alerta sobre o julgamento que haveria de vir. E diz para ele anunciar. E Deus aponta um caminho de livramento para ele. E Noé e sua família são salvos do julgamento destrutivo de Deus. E aí uma metáfora daquilo que nós vivemos e pregamos e como vemos a coisa nos nossos dias. A depravação é geral e a condenação vem. O único escape é o que? Fé, esta fé que salva e que resgata. Noé creu na salvação que Deus apontou, construiu uma arca. E eu e você temos que crer na salvação da arca Jesus Cristo. Mas note bem, no caso de Noé, a arca é figurativa para nós. É uma metáfora para nós hoje. Noé não foi salvo por uma arca. Noé foi salvo pela sua fé. A arca foi apenas uma consequência do mover dele de fé e independência em Deus. O que realmente o salvou foi a fé. A fé é que tornou Noé o recipiente da justificação.
Noé foi justificado pela fé. A fé, então, é que resgatou Noé, salvou Noé daquele julgamento que Deus traria aí, então, certamente, o julgamento final na história. Porque o verso 7 conclui com que afirmativa? Noé tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. É o que diz o verso 7, tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé, não segundo os méritos dele, mas segundo a dependência dele de Deus. Mas é interessante que a fé do povo de Deus, como a fé de Noé naqueles dias, propaga a oportunidade de eu crer para a justificação, então encontrar a salvação, mas também a nossa fé em Cristo, como a de Noé nos seus dias, propaga e anuncia para o mundo a condenação. E o mundo geme, range os dentes, reclama e até nos condena no seu íntimo. Mas a verdade é que a nossa fé não agrada o mundo. Porque, como não agradou os dias de Noé, porque a nossa fé é algo que condena aqueles que não creem. Ao mesmo tempo que os chama para crer, enquanto eles não creem, a nossa postura de fé em Cristo é condenação. Isso não chega bem para eles. Por isso a reação daqueles que os cercam, no ambiente de trabalho, na família, em tantos lugares. A sua fé o incomoda. Incomoda profundamente. Há uma experiência semelhante, como aquela que eu vivi tantas vezes, você também, lá nos tempos meus de escola chamada primária, quando a professora devolvia as provas corrigidas e com nota, ia chamando aluno por aluno e ia entregando. E aí um tirava um 9, outro tirava um 8, outro tirava 9, tirava um 8. Mas cada um pegava a sua prova para si. A professora não ficava falando, não é? Aluno Juca tirou 9. Não anunciava, só o nome, a nota não. Mas havia um que pegava a sua prova e saía perguntando para todo mundo, quanto você tirou? Quanto você tirou? Quanto você tirou? Sabe o que ele perguntava? Ele tinha tirado um 4. Ele queria ver se não tinha mais um que tirasse 4 com ele. E se você falava, eu tirei 8. Ele não caía bem para ele. Não cai bem. O condenava. O condenava. Quando ele encontrava um que tirava 4, ele ficava feliz. Se encontrava um que tirou 3, que maravilha. A nossa fé, como a de Noé, incomoda. E o mundo vai fazer tudo para nos tirar dessa fé. Porque somos uma sinalização de incômodo. Ao mesmo tempo que propagamos a oportunidade de salvação. Para aqueles que não querem, é um tremendo incômodo. Precisamos nos levar. Eu creio que no mundo de hoje, há intencionalmente muitos já na vanguarda do pensamento, entendendo que esse negócio de igreja e cristianismo tem que ser eliminado. Se é que vai caminhar esse caminho progressista que o mundo adotou. Pela fé condenou o mundo, diz o verso 7. Pela fé condenou o mundo. A verdade é esta, meu irmão. Você precisa vivenciar a fé. Alcançado pela fé em Cristo, foi justificado naquele dia desse encontro maravilhoso. E agora, então, toda a sua vida, em todos os ângulos, é vivenciar pela fé. Sempre a fé em Deus, em tudo. Quando nós exercemos fé em alguns sistemas humanos, alguma pessoa humana, como por exemplo a cirurgia, acima de tudo nós vivenciamos a fé ali em Deus e entregamos os homens aos cuidados do Senhor. Sempre é a fé em Deus, mas esta fé que começa primeiro com o encontro com Deus em Cristo. Quando há arrependimento, quebrantamento, e dali para frente, toda a minha vida é construída na plataforma da fé, da dependência em Deus, da sua graça, e não do que eu sou, do que eu mereço, do que eu posso. E mesmo quando eu exerço então fé em aspectos da vida, eu faço não primeiramente por fé no sistema humano, no poder humano, no conhecimento humano, mas porque eu sei que Deus que cuida de mim e sou dele, está acima de tudo isto. Vivo pela fé, a dependência de Deus até o fim. Pois foi por meio da fé
que os antigos receberam um bom testemunho, diz o verso 2. Pois foi por meio da fé que os antigos receberam um bom testemunho. Que antigos? Esses que ele citou: Abel, Enoque, Noé. Isto é, Deus os aprovou, bom testemunho. E que permanece como bom testemunho para nós, inspiração para mim e para você. Eles prevaleceram pela fé no mundo destrutivo e longe de Deus. E eu e você somos chamados também a prevalecer no nosso mundo pela fé, porque no poder de Deus poderemos prevalecer até o fim. Vamos orar.